Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, estamos no ar. Esse é o último Papo Espírita do ano, um ano bem desafiador, 2021. Miriam dos Anjos, Thelma Alves, muito bem-vindas. Aqui é o nosso fechamento, né? O nosso último bate-papo. Então, vamos usar mais uma vez as reflexões do Espírito Hamed no livro Os Prazeres da Alma. E vamos buscar conversar aqui. Por que quando finaliza um ano, a gente está sempre cheio de projetos, cheio de ideias para colocar em prática, com aquela boa vontade de realizar alguma coisa diferente no ano seguinte, mas o ano vira, os dias passam e muitas vezes a gente não realiza praticamente nada daquilo que a gente se propôs. Hamed fala sobre isso no texto dele. Então, Miriam, por que isso acontece? O que Hamed pensa sobre isso? Olha, esse texto de Hamed são 2 capítulos, né, sobre o nome Renovação, que ele deixa psicografado no livro Os Prazeres da Alma. Tem muitas coisas para a gente pensar, né? E ao longo do nosso papo nós vamos falando de cada etapa importante que a gente pode destacar. Mas antes de entrar mesmo, né, nas reflexões de Hamed, como você deixou essa pergunta intrigante, né? Por que será que a gente tem dificuldade de realizar os nossos projetos? Vamos lembrar, né, uma coisa importante, que é como é que nós lidamos com o tempo. Quais são as nossas expectativas, onde é que estão os nossos projetos. Porque se nós pensarmos nos termos de tempo, né, nos termos grego, ele vai dizer 2 tempos diferentes. Um tempo cronos, que é o tempo cronológico, que é o que nós estamos comemorando agora, né? O último programa do ano, que vamos iniciar o novo ano, então a gente se enche de entusiasmo, faz uma lista de expectativas, de projetos. Só que vai passando o tempo, como você disse, Ana, e esses projetos vão se perdendo. E nós vamos continuando ansiosos, porque quando a gente está nesse tempo da execução dos projetos, né, olhando para os resultados, nós estamos muito distantes do que somos. Então, nós estamos sempre, na maior parte das vezes, procurando o ter, né? É a viagem, é a mudança do carro, é a reforma do apartamento, é um curso novo, de repente, né, um casamento, a formalização de um relacionamento, uma série de coisas a gente coloca nessa lista. Está muito na questão do ter. Como nós estamos vivendo muito a nossa personalidade, né, esse ser que se expressa encarnado agora, muito ainda voltado para as necessidades materiais, o tempo cronológico estabelece nossas expectativas e a gente não se dá conta disso. Então, é buscar o resultado não chega, eu fico ansioso, o resultado é diferente, eu fico descrente. Mas tem um outro termo, tempo, que significa kairó. Kairó vai dizer que é aquele tempo no qual eu estou vivendo, estou presente naquilo que estou realizando, que a gente vem falando muito da consciência, o despertar da consciência, né? A gente, no tempo Cronos, estamos muito desconectados do presente. Ou estamos pensando no que foi que nós erramos lá atrás, no passado, para chegar no futuro que a gente deseja, e o presente passa e a gente não vê. E assim a gente se perde, não vê a oportunidade, não valoriza a oportunidade, não valoriza aquelas pessoas que conviveram conosco naquele tempo, não reconhecemos, né, momentos importantes de autoconhecimento, né, de superação. Então, Ana, no começo dessa nossa conversa, acho que a gente precisa refletir um pouco como é que eu relaciono. Porque, lógico, a gente não tem como viver fora do tempo cronológico, né? Nós vivemos dia após dia, hora após hora, é a nossa medida de tempo. Mas a gente pode, sim, viver nesse tempo de medida um tempo de visualização das oportunidades, viver o momento, viver o que a gente vem falando durante todo esse ano de 2021, tentando fazer com que a gente desperte a nossa consciência, né? Vamos viver o hoje, o agora, intensamente buscando sermos cada vez mais úteis enquanto podemos dentro das nossas possibilidades, não é? E agora a gente segue em frente com o nosso bate-papo sobre os textos de Hamed. Então, Miriam, quando a gente passa
da perspectiva de apenas observar aquilo que adquirimos, aquilo que realizamos materialmente, que não que isso não seja importante, mas quando a gente adota uma perspectiva de quem nos tornamos durante aquele ano e quem queremos nos tornar no próximo ano, aqueles aspectos meus que eu quero trabalhar, porque eu despertei minha consciência para um aspecto, né, porque vivi uma porção de coisas no aquele ano, né, aqui de 2021, vivemos uma porção de coisas. O que eu aprendi? O que eu descobri que eu preciso transformar em mim, ou observar melhor, né? Colocar mais luz sobre aquilo. Eu acho que Hamed se refere mais ou menos a isso, né? A esse recomeço, no sentido de que estamos sempre numa renovação interior, buscando aprender algo novo, e que esse recomeço ele também existe dentro do tempo cronológico, né? Eu queria que a Thelma avançasse mais um pouquinho, se é isso aí que o Hamed está querendo nos ensinar. Exatamente, até complementando, né, que vocês falaram, eu estava passando aqui pela minha cabeça, porque a importância desse tempo, da gente saber que existe esse tempo, e a importância da gente ter consciência desse tempo, né, porque a gente tem o dia, tem a noite, tem o mês, tem a semana, né, depois tem o mês, tem as horas, e tem o ano. E essa questão do tempo, às vezes a gente dorme e antes de dormir, às vezes a gente faz uma reflexão. Tem gente que não consegue, tem gente que vai conseguir daqui a uma semana, daqui a um mês, ou daqui a um ano. Olha como Deus é tão bom que Ele possibilita toda essa questão do tempo para quando a gente tiver essa maturidade, começar a fazer essa reflexão. E aí, com essa possibilidade que nós temos, é isso que a gente tem que ver. Não terceirizar as nossas questões. Eu só vou estudar depois que eu tiver meu escritório montado. Eu só vou ajudar num trabalho de assistência às pessoas necessitadas quando eu já tiver com a questão financeira equilibrada. Porque se a gente começar a entrar nessa onda, a gente sempre vai terceirizar tudo, e as coisas mais importantes que a gente vai ter que vivenciar, que é essa interação com o próximo, que é frequentar uma instituição, para que possamos nos nutrir de coisas boas, né? Avaliar se esse lugar é bom, se aquele lugar não serve, porque às vezes o tempo para Deus a gente não dá nenhum, às vezes a gente não dá espaço para se interagir com o nosso Pai, com o nosso Criador, porque nós estamos dentro e mergulhados na divindade de Deus. Ele está aqui em nós em todo momento, e a gente distancia dele. A gente faz que, se eu pudesse, Deus me ajudasse. Deus está aqui o tempo todo. E aí a gente que se distancia, e a gente perde essa oportunidade do tempo, que é buscar também, né, a gente não busca o estudo, se aperfeiçoar, se conseguir as coisas, a gente também tem que buscar, principalmente as coisas de Deus, porque o equilíbrio dessas duas coisas em nós, com todos os altos e baixos que a gente vai percorrer a nossa jornada, a gente vai buscando um certo equilíbrio, vai se entender, né, e trabalhar o nosso tempo de uma forma mais efetiva. Não é, meninas? Olha só o que o Hamed fala aqui, antes de eu passar para você, Miriam, eu vou ler. Ele diz exatamente isso. Tudo aquilo que nos acontece tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum. Renovar-se significa aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade e não a atenção para modificar as coisas de fora. Aprimorar-se é interno, né? Não que a gente, vivendo no mundo material, não tenha que dar conta das coisas materiais, de coisas que tenhamos que adquirir, que tenhamos que priorizar muitas vezes. Mas imagina se a gente está buscando, por exemplo, um determinado caminho profissional. Aí as pessoas, às vezes, vão tentando um certo caminho e aquilo não vai dando certo.
Se a gente não se volta para dentro, para se perguntar, devo ir mais adiante, ou o que está acontecendo comigo que está me impedindo de atingir o meu objetivo? Às vezes é uma circunstância exterior, às vezes não, às vezes é interno. E se a gente não faz essa reflexão, eu não me direciono, né? Às vezes eu tenho que mudar de caminhada, às vezes eu tenho que aprimorar alguma coisa dentro de mim, às vezes sou eu mesmo que estou causando aquela dificuldade. Então, olha só a importância da gente olhar para dentro. Fala aí, Miriam. É isso mesmo, Ana, quando eu falei também, porque o assunto é intrigante, né? Porque se a gente só está para fora, né? Porque nada, nada é prejudicial, né? Vamos começar a entender assim. Se nós estamos encarnados, existem necessidades de sobrevivência, uma série de coisas que a gente deve cumprir, né? Mas o grande problema nosso é como nós lidamos com as coisas, né? Então, como nós lidamos com essas necessidades externas, como é que nós lidamos com as nossas necessidades internas e quem nós estamos priorizando. Porque quando a gente está muito com o olhar, né, futuro, né, do ter, o ser é prejudicado, e o ser, como a Thelma falou, está muito ligado a essa nossa conexão com o divino, né, com essa criar essa intimidade. Então, quando eu estou muito longe de ser, né? E o que é ser, né? Ser humano, né? O que é ser humano, né? Ser humano é aquele indivíduo criado, criatura de Deus como todos os outros, né? Plantas, animais, todo mundo é criatura de Deus, mas é uma criatura diferenciada, porque ela foi criada com inteligência. E essa inteligência ela precisa ser direcionada para algo externo para melhorar a convivência do bem comum, mas também internamente de autopercepção. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu vou desenvolvendo o ser, porque quando eu desenvolvo o ser, quando as frustrações, quando as negações da vida me chegam, eu estou fortalecido porque eu compreendo quem sou. Eu compreendo que aquela frustração, aquele desejo que não foi realizado, não me representa, né? Porque eu não sou aquele desejo, eu sou algo maior. Então, eu sou um ser humano, cheio de imperfeições, mas buscando ser melhor, né? E nesse caminhar do Ano Novo, eu achei fantástico o Hamed, como sempre, ele vai lembrando que quando a gente pensa na renovação do Ano Novo, na verdade é renovar a alma, né? Como você leu, né, Ana? E o que significa renovar a alma? É fundamentar as habilidades de ser humano que nós já desenvolvemos, mas também é dar oportunidade de desenvolver novas potencialidades nossas, né? E é isso que é renovar a alma, se ver como ser imortal, com espírito imortal, vivendo esse momento de necessidade, de momentos de adversidade, de circunstâncias externas diferentes, mas reconhecendo em si as circunstâncias internas que nos fortalecem para esse confronto das dificuldades que estão fora, né? E quando Hamed fala também da questão da gente se olhar, né, renovar-se, às vezes a gente desconecta muito dos nossos projetos e dos nossos propósitos de vida, né? Então, o meu desejo profissional, o meu desejo familiar de relacionamento, o meu desejo enquanto participante de uma casa religiosa, nós somos uma pessoa só. Nós somos profissional, temos a nossa religiosidade, temos a nossa família, e a gente desconecta, tudo é junto. Então, às vezes a gente confunde no Ano Novo nossos projetos, né? Então, quero viajar, quero fazer um curso, a gente já tinha comentado isso, mas isso não é propósito de vida, né? Qual é o propósito de vida da renovação da sua alma? É o que eu quero ser melhor, em que eu quero ser melhor. Eu quero ter mais atenção, porque eu sou uma pessoa extremamente distraída e não consigo, de maneira nenhuma, vivenciar o presente. Então, em todos os meus projetos, né, então, de fazer um curso, de viajar, de uma série de coisas, eu tenho que exercitar conscientemente o meu propósito, que é ter mais atenção. Então, ter mais atenção quando eu estiver viajando,
observar melhor naquele momento onde eu estou, as pessoas que estão convivendo comigo. É um curso, então eu vou prestar mais atenção, não apenas no conteúdo do curso, mas como é que as coisas estão fluindo naquele curso. Então, tudo é encaixadinho. A gente tem a mania da separatividade, né? Separar em caixinhas, mas tudo é junto. Mas se a gente não tem nessas caixinhas, o que Thelma disse, a nossa vivência, a busca, né, da providência, de confiar na providência divina, nós seremos, infelizmente, seres frustrados todos os anos, porque nossos desejos não vão se realizar, porque se realiza a gente quer mais, a gente não está satisfeito, se não realiza a gente pode culpar o outro, não porque não a autorresponsabilização. Então existe uma série de coisas que nos levam a esse pensar, né? O que eu quero para 2022? Eu quero manter apenas só os meus desejos, né? No nível do ter, ou eu quero empoderar-me no ser, né? Não, e Miriam, nós vivemos tempos mais difíceis, né? Tem muita polarização de ideias, a agressividade está muito no ar. A gente está recebendo um chamado muito concreto da gente se posicionar como ser humano na sociedade, né? Em todos os aspectos. Então, não tem mais como, eu acho, a gente passar a nossa vida sem observar quem é que eu quero ser, né? Como é que eu vou me posicionar diante dos desafios que se apresentam para mim? Nós vivemos um ano, né, já estamos quase, né, no segundo ano da pandemia, e ainda lidando com essas questões, né? Parece que a coisa não acaba e a gente queria que acabasse e aquela coisa não acaba. Então, quem é que eu estou sendo chamado a me tornar? Como eu estou me comportando nessa situação toda, né? Eu acho que renovar-se é sempre se questionar também sobre quem é que eu quero ser, né? E muitas vezes dá uma mudada de direção. A gente fica achando que não estamos muito bem na fita, mas às vezes temos que dar uma corrigida, né? Eu quero colocar mais uma frase aqui do Hamed para Thelma comentar. Ele diz, Ana, pode antes falar. que você prossiga, né, só pegando um momentinho do que você falou, até nas nossas opiniões, a gente também tem que pensar, né, quando você falou da gente posicionar, porque às vezes a gente é eco, a gente está só reproduzindo pensamentos, ideias que a gente acolheu, não raciocinou, não questionou. Então, eu acho que esse é um momento propício para tudo que nos chega aos ouvidos, passar pelo cérebro, né? Raciocinar, pesquisar, levantar a sua opinião e não ser eco das opiniões, né? Porque a gente acaba sendo uma massa, né, de opiniões sem reflexão. Era isso. Perfeito. Thelma, Hamed diz o seguinte: a providência divina nos ensina a autorresponsabilidade aliada à renovação. Exatamente isso que a gente estava falando. As energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo o que atraímos em nossa vida. E aí que a gente não está nem prestando atenção nessas energias, meu Deus. Estamos culpando tudo lá fora. Como é que funciona isso? É uma grande responsabilidade, né, que a gente vai tendo conhecimento dessas coisas, né, e por coincidência, que coincidência não existe, este sábado agora eu me deparei com uma situação bem assim complicada, a qual eu tive que me posicionar de uma forma mais efetiva e antes de tomar algumas atitudes, graças a Deus, né, a gente está aqui no Papo Espírita, vai estar no grupo mediúnico, está dentro da doutrina há muitos anos. Aí a gente, antes de qualquer posição, eu me recolhi. Eu até falei uma vez, né, a gente fazer uma prece, respirar fundo, isso num lugar em público, né? E aí eu fiz uma prece, dei uma desligada do ambiente para poder me recompor e conduziu a situação de uma forma um pouco mais assim equilibrada dentro de um contexto, né? E olha, gente,
como é o benefício da prece nos conduz, né, de uma forma efetiva. E aí você, depois que a coisa passa, você fala, gente, como Deus é providencial, como a providência divina, olha aqui, nos ensina a autorresponsabilidade. E eu pude conduzir a situação de uma forma mais efetiva, sem grandes atritos, e a situação fluiu de uma forma melhor, sendo que, vamos dizer, a pessoa que estava gerando o desgaste, ela tem um potencial tão grande energético e gerou tanto desequilíbrio em volta do lugar que nós estávamos, que depois eu falei, poxa vida, se a pessoa tem esse potencial para emanar coisas ruins, energias energias que gera desconforto, mal-estar em toda uma situação, já pensou ela canalizar essa energia para coisas boas, através de uma prece, através de situações benéficas, né? Aí eu até lembrei aquela pessoa que vai lapidar um diamante falso, que às vezes ele faz com tanta perfeição que, né, gera confunde, né, o verdadeiro e o falso. Então você vê que são os nossos potenciais que está, né, dinamizando todo esse processo nosso enquanto encarnados. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar esse lado de conhecimento meu, da doutrina, de me recolher naquele momento e de alguma forma, né, desativar, vamos dizer, bombinhas que estavam lá para conduzir o ambiente de uma forma desagradável, que graças a... Então, assim, essa oportunidade da gente estar, comunicar com Deus, porque a gente poderia trabalhar um enfrentamento de uma forma sem pensar, a gerar um atrito maior, gerar uma questão maior. Mas quando a gente se recolhe e se comunica com a divindade, a gente pode conseguir respostas efetivas. E foi isso que eu tive essa oportunidade de vivenciar e trazer assim que tudo é possível nessa divindade, nessa providência divina que a gente vai adquirindo, vai se nutrindo para poder trabalhar comigo, né? Eu, Thelma, e com os outros que estão em minha volta. Eu agradeço muito, e foi esses anos de papo espírita, de trabalho mediúnico, da doutrina que a gente, né, abraça, e eu acho que é como se fosse um dever cumprido, dá uma satisfação. E nada é coincidência, né? A gente vem trazer essa experiência para o nosso programa no último ano, para a gente ver que tudo é possível, a gente renovar esses princípios em nós, né, meninas? Nossa, que bonito. É muito difícil isso que você fez, né, Thelma? Porque às vezes a gente fica, às vezes não, né? Normalmente a gente perde a cabeça, a gente não reflete, não para pensar, meu Deus, me ajude, porque às vezes uma respirada dessas já dá uma acalmada, né? Então, a gente sabe que isso são remédios que a gente aprende a usar, mas é preciso observação também, né? Como é que eu me conduzi? E acho bacana quando a gente se conduz com uma maneira que tem um bom resultado, né? E a gente observa que nós atuamos ali com a ajuda da espiritualidade, com certeza, né? E a coisa teve um bom desfecho. É isso que você falou, dá uma sensação de dever cumprido, né? E eu queria avançar aqui, porque o Hamed diz o seguinte, olha que bacana. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências.
ou mesmo acontecimentos ilógicos e enigmáticos. Na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. Muita coisa aconteceu com a gente que a gente não queria que acontecesse, né? Que a gente estava esperando uma coisa totalmente diferente. No entanto, vem aquilo para você, é uma bomba, não se encaixa no seu planejamento de vida, né? E você tem que engolir aquilo como se fosse uma maldição, alguma coisa que, não, Deus não está me ajudando. E é ali, muitas vezes, que vai existir o aprendizado. Então, Miriam, comenta para nós sobre isso. Nossa, o comentário de vocês já foi fantástico, né? Hamed fala muita coisa importante nesse caminho da renovação, né? Ele falou anteriormente de autorresponsabilidade, né? E é esse caminho, quando a gente encara a autorresponsabilidade, que penso que também está muito atrelado ao auto-amor, né? Porque aí a gente já se olha com compaixão, de uma outra forma diante dos imprevistos, diante, né, das situações difíceis. E aí, né, nesse olhar da autorresponsabilidade, porque significa para mim um amadurecimento, a gente deixa de ser infantilizado, né? Então, a culpa é do outro, né? A culpa está sempre externa, terceirizada. E na autorresponsabilidade, embora muitas vezes o que nos acontece não tem nada a ver com uma ação que a gente possa ter feito, né? Mas também temos a autorresponsabilidade de saber como vamos melhor agir naquela situação, que foi o exemplo que Thelma nos trouxe. E junto com essa autorresponsabilidade, com o desenvolvimento maior do ser, né, que nós somos, a proximidade, né, essa confiança na providência divina, né? E sem ela, falta uma força para que a gente siga em frente. Você falou, né, Ana, quantas situações aconteceram que a gente não gostou, não foi boa, né? Nos desagradou, porque é normal, né? A gente se sentir frustrado, se sentir, assim, impossibilitado, às vezes impotentes, né? Principalmente quando as coisas estão fora do nosso controle, quando a gente acha que tem controle sobre as coisas, porque a gente sabe o melhor jeito. Deus sabe, mas eu sei melhor o que é melhor para mim, né? Às vezes a gente age bem assim. Mas aí, quando a gente está nessa confiança, a gente tem essa força, né, de seguir adiante, porque também quantas coisas boas aconteceram. E se a gente vai falar, se alguém está pensando, Miriam está enganada, não aconteceu nada de bom nesse ano. Aconteceu, gente. Pode prestar atenção no que aconteceu. É porque a gente está tão desassociado das coisas boas, às vezes nós entramos nesse clima negativista, né, das coisas ruins, né, da dificuldade, a gente acaba deixando de ver as coisas maravilhosas que nos aconteceram. Também acontece. Nós é que temos que usar o filtro, né? Qual é o filtro que eu uso no meu caminhar de renovar-me, né? É um filtro que me mostra a realidade. Ó, o mundo está assim, no meio de uma pandemia, dificuldades, polaridade, como eu disse, Ana, uma série de coisas. Eu tenho dificuldades, né? Porque eu tenho desejos. Quem não tem desejos, né? Todo mundo tem. Esses desejos às vezes não são obtidos, mas o filtro de olhar essa realidade, ele está direcionado lá no meu ser, né? Então, como é que eu estou enfrentando tudo isso? Estou terceirizando ou estou fazendo o que eu posso, no meu melhor, compreendendo como ser humano que eu sou, divino, mergulhado, né, na divindade, que me dá força e compreensão, porque a doutrina espírita, eu acho ela muito fantástica nesse ponto, né? Ela nos traz respostas. E a resposta não está em que eu deva fazer isso, fazer aquilo, devo fazer, né, N coisas, não. Ela está em olhe para si, se autorresponsabilize, nada acontece ao acaso, tudo que lhe acontece, embora seja o seu desagrado, o que está no seu caminho é um aprendizado, e a gente quer atropelar esse aprendizado. E a gente é uma criança rebelde, bate o pé, faz o que faz, porque eu não aceito. Gente, é perda de tempo e perda de energia, porque não tem como. Aquilo que precisamos aprender, iremos aprender. Se não for nessa encarnação, vamos aprender em outra. Então, se a gente começa a aprender autorresponsabilidade e auto-amor, eu me ponho
a disposição de mim mesma para o aprendizado que se faz necessário. Seja ele no meio de uma dor, de uma dificuldade, de uma frustração. Qual é o aprendizado que eu devo aprender? O que é que falta em mim ou que está debilitado que eu devo potencializar? Né? Às vezes é a paciência, às vezes é recolhimento, né, Thelma? Achei lindo o exemplo da Thelma. Recolher-se, entrar em peça, porque a energia mental cria também os nossos caminhos, atrai o tipo de vida. A gente teve outros papos espíritas por aqui, né, que nos leva a isso. As formas, o nosso pensamento cria a vida que nós temos, feliz ou infeliz. Basta saber qual é a escolha que nós estamos fazendo. Ninguém está fazendo isso por nós. Há um aprendizado individual. Então, a prece é necessária para essa harmonização. Mas a Thelma chegou num ponto que eu achei fantástico. Acho que quando a gente está numa situação difícil, e se a gente traz aquela situação difícil para o lado pessoal, a primeira coisa é reagir. A primeira coisa é botar tudo que aquela cabeça egocêntrica que a gente ainda tem, quer botar para fora, né? Quer se defender, quer criar barreiras. Não. Ela disse, desculpe, viu, Thelma, já estou botando palavras na sua boca, mas é como se ela dissesse assim, essa não sou eu, essa eu não quero ser. É uma consciência, é uma autorresponsabilidade. Então, se essa que responde, que reage, não é quem eu quero ser daqui para frente, ela encontrou o caminho que daqui para frente eu vou conseguir me dominar esse lado instintivo de reação, né? Então, Ana, já prolonguei demais, deixar vocês também conversarem, eu acho que é muito importante essa reflexão que a Média está trazendo de renovar-se. Eu só queria colocar essa situação que eu passei, eu achei interessante, porque todo o processo que, quando a gente começa a se trabalhar esse autoconhecimento, tudo faz de uma forma consciente. E aí você começa a falar, se eu agir assim, vai acontecer assim, se eu agir assado, vai ser assado, né? E aí você começa a agir de uma forma mais tranquila, você obtém os resultados que você quer, olha só. Por quê? Porque você está envolvida na intuição de Deus, com os mentores aqui, ó, te dando uma força. E olha que incrível que essa coisa, não sei se isso vai acontecer de novo comigo, porque a gente, né, tem essa mania de escorregar as coisas, mas aí a gente vai agir ao invés de reagir. E esse agir ao invés de reagir, você tem um resultado satisfatório. E as coisas fluíram de uma forma que deu certo. Então, assim, veja bem que esse trabalho que nós estamos trabalhando aqui, esse nosso papo espírita, que a gente vem ao decorrer de alguns anos, tem sido benéfico para a gente, porque a gente tem colocado muita coisa em prática, outras não. Um dia pode ser que sim, outro dia, mas faz parte. Mas aí sempre vai me despertar, talvez numa próxima oportunidade, que sempre a gente vai estar se deparando, pode ser que eu consiga vencer ou não, mas quando a gente consegue vencer conscientemente, eu acho que é uma oportunidade que eu tenho que colocar aqui como testemunho desse projeto nosso de vida, essa satisfação que a gente vai tendo de falar, poxa vida, nossa, eu estou em Deus, eu estou tendo uma resposta coerente, sem violar meus princípios, a minha moral, sem, né, lutar de uma forma agressiva. Então, assim, é um processo satisfatório, eu estou colocando assim, porque cada um que nos escuta, que nos assiste, também pode começar, nesse decorrer do ano, começar a fazer esse projeto de vida, né, de estar ligado a Deus, de estar pensando, de estar, né, falar, Jesus, me acolhe nesse momento, que eu não estou dando conta de passar isso. Então, assim, e aí a gente vai vencendo a nossa etapa, porque sempre vai ser assim, a gente vai se oportunizar a se deparar com situações para o nosso crescimento. E, Thelma, é treino, né?
Ninguém consegue de cara o resultado, por exemplo, que você está narrando aqui, sem ter feito um trabalho interno de observar e deixa eu ver como é que eu me comporto, né? Em vez de só reagir. Não quer dizer que em todas as situações a gente ainda não está pronto, né? A gente também tem que ter essa noção, né? De que, puxa, aqui, olha só como é que deu certo, na hora que eu me recolhi, na hora que eu refleti, na hora que eu fiz uma oração, deu certo. Na próxima situação que eu vivenciar, às vezes eu vou reagir. Mas aí, poxa, dessa vez eu caí de novo, eu reagi. Gente, esse é o processo, nós estamos olhando para nós. Não quer dizer que a gente vai ter que ser perfeito o tempo inteiro, mas a gente tem a obrigação de se responsabilizar, que é o que a Hamed está explicando, e entender, tá vendo? O resultado não foi bom, porque eu não consegui me organizar, talvez, mas vai ter uma outra oportunidade. Sempre existe. Não existe nada que não, isso aqui nunca mais. Às vezes não exatamente daquela forma, não exatamente com as mesmas pessoas, mas o aprendizado sempre vai ficar, ele é cumulativo, é importante que se diga isso, né? A gente está começando a chegar aqui ao final do programa e queremos deixar um feliz ano novo, né? Nossos votos de renovação. Eu queria perguntar para Miriam e Thelma o que dentro de vocês estão em busca de renovação para 2022. O que vocês podem colocar aqui para quem nos assiste? Miriam, começa você. Tá, joia. Olha, tudo é treino, tudo é persistência. E, acima de tudo, é ter certeza que do nosso papo durante esses anos todos, o tanto que a gente tem estudado também, porque conhecimento é necessário, a gente só muda aquilo que a gente conhece. Então, eu vejo que para 2022, lógico que tem também os desejos do tempo Cronos, dos resultados, né, gente? Quem não tem, né? Mas vejo que conforme a gente vem caminhando, e como a Thelma colocou bem, a teoria é possível ser colocada na prática, a doutrina nos traz isso, né? Não é apenas teoria, não é apenas conhecimento, que fica bonito da gente entender, mas é preciso colocar em prática. Desejo para mim, em 2022, que no meu propósito de ter mais atenção, porque a minha mente é um turburinho. Então, às vezes, eu estou aqui, ou estou ali fazendo alguma coisa, mas a minha mente está dispersa, já pensando em outra coisa. Ainda passo pelo grande problema humano, né, que dizem que é a ansiedade. Então, a ansiedade nos distancia demais de ter atenção. Então, já percebendo, né, a dificuldade de estar presente, que a gente vem falando, e para colocar isso em prática, então, no meu propósito para 2022, vai ser buscar ter essa atenção, ter esse despertar da consciência de estar presente no que eu estou falando. E me lembrei uma vez, nós já está acabando o tempo, mas vou ser bem breve, em algum momento nós também falamos sobre Hamed, e tinha um exemplo de Buda, né? Que os discípulos falavam, o meu mestre, quando come, ele come, quando ele dorme, e isso eu tenho muito na minha cabeça agora. Então, se eu estou conversando no Papo Espírita, eu tenho que canalizar meus pensamentos para o que nós estamos dizendo. Se eu estou cozinhando, meu pensamento tem que estar canalizado para o que eu estou fazendo. Porque a gente está cozinhando pensando no que tem que fazer, pensando no que a gente não vive o presente. Então, o meu propósito, Ana e Thelma, é potencializar. Isso que em mim ainda é bastante débil, porque a minha distração é muito fácil. O hábito da distração é muito fácil. Então, é manter a atenção para que eu possa ter uma consciência mais desperta. Você, Thelma? O que eu desejo, né? Nós, né, no caso, internalizar mais esses princípios, né? Porque é de muita importância para nós.
trabalhar mais esse autoconhecimento, que vai fazer parte da minha vida o resto da vida, mais 6 meses. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso mesmo. Tem momentos que a gente vai se ver falando, poxa, eu venci esse momento, vai ter momentos que a gente vai se ver fracassando esse momento. Então, com essas experiências, a gente vai colocando nos nossos arquivos mentais, que são vários arquivos, e a gente vai levando esse processo em nós, trabalhando e vivenciando a se nutrir para aprender mais, para sentir mais. E essa questão da atenção que a Miriam colocou afeta todo mundo, Miriam. Nós somos terrivelmente dispersos em todos os lugares. Então, a gente tem essa necessidade de centrar um pouco, se concentrar mais, e que é um mal nosso, né? Que a gente fica com um monte de coisas que tiram a gente do foco, a gente focar mais em nós, porque assim a gente vai trabalhar o autoconhecimento e, com isso, a gente vai aprender a se conhecer mais e ter essa oportunidade de crescimento. É isso. Um feliz ano novo a todos. E eu estou lidando muito com a questão das expectativas, tem sido um aprendizado muito grande para mim, e eu estou focada em 2022, em trabalhar mais essa questão da ansiedade, né, que a Miriam comentou, e as expectativas. O Marlon Reikdal, que é um psicólogo que a gente gosta de seguir, a gente trabalha muito em função dos vídeos dele, né, a gente faz estudos, ele disse que expectativas é a nossa arrogância. Então, eu quero me debruçar um pouquinho mais sobre esse entendimento. Mas você vê, né? É tudo coisa que vai nos ajudar na caminhada. Então, não que a gente não possa ter, né? Eu quero fazer uma viagem, eu quero reencontrar uma pessoa, eu quero arrumar isso aqui na minha casa, o meu emprego, o meu trabalho. Enfim, nós estamos no mundo, mas não vamos deixar, né, de fazer essa renovação, parte das nossas promessas que nós fazemos a nós mesmos de ano novo, que a gente se empenhe nisso, né, que a gente trabalhe no sentido da nossa observação e da nossa melhor interação com as pessoas, com as situações que nos avizinham, e que a gente possa se colocar no mundo de uma forma mais assertiva e mais confiante, se perdoando naquilo que não é possível, né? Observando que muitas vezes a gente ainda está nessa caminhada, não estamos prontos, mas fazendo sempre um esforço. Então, Miriam e Thelma, desejo a vocês um excelente ano novo, uma passagem de ano muito bonita para vocês. A todos vocês que nos assistiram, muito obrigada por estarem conosco nesse ano de 2021. Foi um ano muito prazeroso para nós, porque nós começamos a receber mensagens que nos causam um impacto e nos trazem a certeza da nossa responsabilidade perante vocês. Por isso que a gente continua estudando, buscando temas que tenham a ver com o que as pessoas gostariam de ouvir e trazendo da nossa própria experiência aqui para vocês. Muita gente dizendo obrigada, obrigado, vocês estão fazendo a diferença. A gente quer dizer aqui que a gente agradece muitíssimo cada manifestação e que vamos continuar nos empenhando para trazer um conteúdo de qualidade e de boas reflexões a todos vocês. Muito obrigada, feliz ano novo e até a próxima.